bem-vindos a mais um episódio do Sem Segredos, hoje com uma convidada que é uma amiga minha. Ela tem 41 anos, é mãe de um menino e tem aqui uma história muito interessante porque durante a pandemia ela mudou a sua vida profissional. Trabalhava na área de saúde há 15 anos, resolveu-se despedir, tornar-se empreendedora. Com um projeto maravilhoso que nós vamos já conhecer, ela tornou-se Baby Organizer. Também quer saber o que é que isto é, não é? O que é isto, organizarmos a vida dos bebés? Bem-vinda, Tânia Rebelo, aqui Obrigada. ao podcast. Então, Tânia, Baby Organizer, antes disso, nós queremos saber um bocadinho, eu quero saber, todos nós queremos saber um bocadinho da tua vida, como é que, a nível profissional, porque tu estavas numa área de saúde, 15 anos... muitas mães, e eu apanho muitas mães que gostavam muito de mudar a sua área profissional porque não estão felizes naquilo que fazem. Muitas. E gostavam de se tornar empreendedoras, ter o seu negócio, mais tempo para a família, mais tempo para si próprias, mas têm receio. E tu fizeste isso com um bebê pequenino nos braços. E no meio de pandemia. Não é? No meio da pandemia. Conta-nos um bocadinho essa transição inicial. Primeiro, uma honra estar aqui contigo e contar a minha história para também... tornar um bocadinho esta jornada, que não é nada fácil, nós sabemos, não é? Da maternidade, do empreendedorismo, que fala-se muito hoje em dia nisso, e começo por dizer que não é fácil, não foi fácil na minha altura, e confesso-te que quando nasce um bebê, nasce realmente uma mãe. Não digas isso que não é fácil, senão depois ninguém quer. Aqui há a maternidade real, possível, não é? mas é possível. É possível, sim, senão não sou única, graças a Deus. E a minha história realmente é muito inspiradora para muitas mães que, tal como tu estavas a dizer, recebo muitas mensagens a dizer: como é que tu fizeste? Eu também quero. Confesso que não foi fácil e não foi digamos, eu lembrei-me hoje e vou. Foi sim ponderado em família, mas a força que eu consegui, que eu hoje penso, como é que eu tive aquela força, veio realmente de dentro, e a força veio do nascimento do meu bebê, de uma nova mulher que nasceu com uma força incrível que eu própria desconhecia. Nós normalmente quando temos as crianças mudamos sempre, porque eu mudei de área no nascimento do meu primeiro. Estás a ver? É engraçado. Nasce uma nova mulher É e que tu nem sabes de onde vem aquela força, não é? Mas é um querer tão grande de quereres fazer de diferente, de teres tempo para a tua família, e realmente a minha área não permitia isso. Voltando um bocadinho atrás, eu trabalhava assim num hospital como técnica de oftalmologia e fiquei ao serviço de uma coordenação de 15 médicos, onde eu geria todo o serviço, para tu teres ideia, e a trazer um bocadinho a parte da maternidade também por isso, pensar, a parte profissional está primeiro. E o que é que aconteceu? Infelizmente, de tantas horas que eu trabalhei, tive um primeiro aborto. E isso fez-me refletir. É ainda muito pouco falado, se calhar também veio daí a minha força interior sem eu perceber. Isso foi quanto tempo antes, depois de teres tido o teu filhote? Então, eu tive um primeiro aborto num mês, foi espontâneo, graças a Deus, mas não quer dizer que não tenha sido menos importante para mim, porque eu queria muito ser mãe, e foi... deixa-me pensar, então, 1 ano e meio, mais ou menos, sim, okay. 1 ano e meio, pronto, foi os 9 meses de gravidez, mais ou menos meio ano que eu depois, ao tentar, consegui. O que é que aconteceu? Entretanto, com tanto cansaço, e ponderei, nessa altura fiquei muito, muito em baixo, não tendo tempo para tirar para mim, para fazer o luto. Porque parece que falamos muito às vezes de abortos. Eu acho que se deveria falar mais, mas às vezes desvaloriza-se estes abortos no início, não é? Não quer dizer que a dor não seja menor ou maior, tem que ser respeitada, e realmente era o meu querer, era tanto de ser mãe, que foi muito duro. E mais duro ainda foi porque eu dei a notícia tanto ao pai da criança, ao meu marido, como ao meu pai. Eu sou muito original, então fiz um body, fiz assim uma coisa muito em grande no dia do pai. Oh, meu Deus. E no dia seguinte abortei. No dia seguinte. Então aquilo caiu-me assim uma avalanche em cima. Foi uma dor. Eu isolei-me, só que não tive o tempo suficiente para me isolar, porque eu tinha trabalho, não queria dizer no trabalho o que tinha acontecido, e eu trabalhava 12, 14 horas. Então eu não tive realmente o tempo que deveria ter para o luto, ficando realmente em baixo, dando ali a volta, como nós mulheres muitas vezes desvalorizamos, mas a dor está cá, e realmente foi duro para mim. E depois tentava realmente engravidar, não conseguia. Porquê? Porque tinha muito stress, não estava bem resolvida relativamente a esse primeiro aborto, e entrei em cansaço extremo, indo para casa.
que confesso que foi muito duro, mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Teste baixa mesmo, teste baixa para depois poder ter esse tempo para ti. Sim, porque entretanto realmente sentia muito exausta, estava ali a entrar praticamente em burnout, não só pelo trabalho, mas principalmente pela situação que tinha sido, e ao ir para casa, passado um mês, engravidei. Estavas no descanso, relaxaste. Exatamente. Finalmente, não é? Sabes que médicos amigos dizem assim, era o stress. Pois. E eu, lá estão os médicos sempre a dizer que é o stress, mas realmente o stress, nós não damos conta o peso que tem na nossa vida, porque já faz parte de nós. E realmente aí eu percebi, foi stress, foi cansaço, foi tudo junto, e quando eu relaxei, engravidei e veio o meu pequenino. E foi a melhor coisa da vida. E isto foi ali na pandemia? Depois entrou a pandemia, estavas tu grávida? Estava eu grávida. Okay. A pandemia, mesmo quando fizemos o primeiro confinamento, que foi em meados de março, não é? Não faço ideia. Foi em meados de março. O meu filho nasceu em julho, para tu veres. Eu tive tempo para usufruir da gravidez mesmo ali, com poucas pessoas, infelizmente. E foi aí que surgiu a ideia de começar, quer dizer, a ideia se calhar já tinhas, não era? De fazer eu sempre fui muito organizada, lá está, pelo serviço ser muitos médicos e por fazer parte de mim, não só na parte profissional, mas em casa também. E na pandemia só veio realçar essa parte que eu tinha, porque eu tive que me estar a organizar, pensei, como é que eu, mãe de primeira viagem, não sabendo de nada, tendo os medos e dúvidas que todas nós temos, não vou ter ajuda de ninguém, né? Porque a única pessoa que eu poderia contar poderia ser ou com a minha sogra ou com a minha mãe, mas mais até com a minha mãe, que vive longe de mim, então não poderia estar presente. Eu comecei a pensar, ou eu me separo, ou eu entro aqui num estado de pós-parto, de burnout, e que não sei o que fazer. Então comecei realmente a dar mais importância a estudar e tirei um curso de personal organizer para me ajudar nisso, para eu começar realmente a organizar a minha vida, e foi fantástico, porque eu posso dizer algo que poucas pessoas sabem. Eu com 5 meses já tinha tudo organizado. E lá está, como tinha tido um primeiro aborto, a minha mãe dizia, Tânia, mas tão cedo isso acontece, pronto, aquelas coisas que ouvimos, não é? E eu, não mãe, não vai acontecer nada. E realmente quando veio a pandemia, eu estava na minha varanda a apanhar banhos de sol, com tudo organizado. E as minhas amigas e a minha mãe, assim, viste mãe? Olha, valeu a pena. Tu disseste-me ontem aqui por mensagem que organizaste as refeições de maneira que tiveste um mês sem cozinhar. Eu disse logo, eu também quero, não é? Eu também quero saber como é que é isso. Mas depois, tu tornaste esta parte de personal organizer para baby organizer. Depois fiz a formação de baby organizer, incluindo já a minha experiência. A formação disso, não fazia ideia. Existe, não em Portugal, Brasil, mas realmente, como eu tive tempo, lá está, com 5 meses tinha tudo organizado para o pré, não é? Para receber o meu bebê, eu comecei a preparar o pós. E nessa altura foi muito curioso, eu comecei à procura de ajudas neste âmbito. Mesmo em pandemia pensei, mas onde é que estão as ajudas para o pós-parto? Que é um maior desafio que eu ouço, não é? Porque sou da prevenção, né, da saúde, sou rodeada da rede de apoio, que são profissionais, fisioterapeutas e assim, e eu perguntava, mas vocês ajudam no pré, no pós-parto, não é? Enfermeiras? Então e o pós? Quem é que ajuda? Normalmente são as famílias. Então, mas estamos numa pandemia, não há familiares em casa, não há visitas. Que não têm apoio, e lá está, não há pessoas que não têm apoio. Então foi aí que eu pensei, pronto, é aqui a minha missão, como eu organizei no meu pré, não é? Na gravidez, que muitas vezes pensamos depois no pós-parto eu vou ter tempo, o meu marido cozinha. Não há tempo. Não. Pode haver exceções, mas não há tempo. E o pós-parto não é para isso, sabes? O pós-parto é para o papá estar o máximo tempo para te ajudar, para tomares um banho, para relaxares os braços porque estás cansada, para dormires um bocadinho. E nós mulheres muitas vezes temos, o papá está na cozinha, eu estou com o bebê. Não é esse o papel do pai também. Muitas vezes não deixamos o pai chegar à criança como deveria, não é? O pele a pele, o estar presente como realmente deveria estar, porque é um papel a 2. E então eu preparei o meu marido, o psicológico, disse, olha, estou já a preparar, comprei, sim, nem toda a gente tem essa vantagem de eu comprei um congelador, mesmo para conseguir armazenar durante tempo, sim. Porque sabes, a pandemia veio-me trazer aqui um alerta muito grande, que é, eu não sabia quando terminava. Sim. Ou seja, agora sabemos, mas antes eu não sabia, ou seja, eu pensava assim, o meu bebê com 4, 5 meses ou mais, 6 meses, pronto, que é o ideal, vai estar a amamentar, mas depois disso, se a pandemia continua, como é que eu vou alimentar? Era uma preocupação enorme
mais do que ter o bebê, mais do que o parto, era um medo que realmente eu sentia muito. E o meu marido dizia, pois nós não sabemos, e depois ele vai ter que comer. Eu posso comer latas de atum, não é? Mas ele não. Então eu comecei realmente a cozinhar, a congelar, estava tudo etiquetado, tudo organizado, planeamento para um mês. Ele sabia exatamente o que é que tinha, porque eu tenho mesmo um planeamento que depois eu fiz um ímã para colocar no frigorífico, onde ele conseguia perceber semanalmente o que é que poderíamos tirar, o que é que não poderíamos, e realmente ser refeições muito rápidas, ser só aquecer ou pôr no forno, que tem timing, né? E ele estar-me a dar apoio. E realmente tive, devido a isso, porque as refeições, nós não pensamos muito sobre isso, mas é o que nos leva mais tempo. Sim, é verdade. Todos os dias vamos ao supermercado, a maioria de nós gastamos imenso dinheiro em supermercado porque não fazemos um orçamento familiar. Ninguém quase faz um orçamento. As minhas clientes, quando eu pergunto, qual é o budget que tu mensalmente gastas? Não sei, se calhar é sempre mais, não é? E realmente gastamos muito dinheiro porque não temos estratégias, não temos método. E no pós-parto, nós não vamos perder tempo a ir ao supermercado, o marido não vai perder tempo, muitas vezes não há esse tempo, não é? Porque estamos ali sobrebadas com outras coisas e é muito, muito importante essa organização do pós-parto, principalmente no que nos vale à refeição, porque realmente as refeições nós fazemos 2, 3, depois quando estamos a amamentar temos de dar esses nutrientes ao bebê, nós temos, com o cansaço que vai existir, não é? É na alimentação que também podemos pôr, digamos, nos sentirmos melhores, termos ali uma pausa para jantarmos em família, né? O marido e nós, muitas vezes o que é que acontece? Não dá, não é? Principalmente as refeições é algo que levamos para a vida, não é só pós-parto. E é isto que eu faço com as minhas mamãs, com as minhas clientes, que é o que eu ensino para o pós-parto, elas levam para a vida. Porque depois vem o quê? Vem a entrada no trabalho, que é o outro medo da mãe. Sim, que aí já conseguem também se organizar, não é? Ou não? Sim. Ou não? Não, mas se tiverem sim, esse background dúvida. já conseguem, não é? Porque assim, porque aí então o tempo ainda é mais reduzido, não é? Porque aí pensamos, como é que eu vou ter tempo para a minha família, para mim, não é? E para tudo e para o meu trabalho. E aí ainda vem mais uma avalanche, não é? Vem sempre, desde que somos mães, vem assim umas quantas fases, não é? E depois, lá está, a introdução alimentar é algo que também tem um peso muito grande, não é? Para nós mães, principalmente quem quer fazer o BLW e quem não quer, há sempre muitas dúvidas. E esta leveza das refeições parece algo que faz parte do nosso dia-a-dia, mas traz-nos mesmo muito tempo extra que nós não tínhamos, sem ser a poupança. E realmente este foi o meu foco, eu despedi-me do meu trabalho porque eu assustava-me só de pensar com o meu trabalho que eu não ia ter tempo ao meu filho. Eu quando falava com o meu marido dizia assim, então, mas se eu saio, entro às 8 e saio às 8, como é que eu vou buscar o meu filho? Ou mesmo quem sai às 6, não é? Porque... Sem dúvida. Não interessa, apanha trânsito, Exato. das... Olha, e diz-me uma coisa, retomando aqui indo um bocadinho atrás, tu quando fizeste essa transição, porque estavas habituada a trabalhar por conta de outrem, de repente vês-te a trabalhar por ti. Exato. Como é que foi? Foi fácil, não foi? Ainda por cima eu sei que tu não eras nada amiga de redes sociais. Nada. De apareceres, não é? Em vídeos, etc. Agora és fantástica a aparecer e fazes vídeos espetaculares. Mas não eras nada disso. Portanto, não gostavas de expor, tinhas dificuldade nisso. E eu queria buscar um bocadinho essa parte dessa experiência, porque nas sessões que eu tenho feito, principalmente de coaching, a maior parte das mães não está satisfeita com a sua área profissional. Ou querem evoluir naquilo que já fazem, pronto, dentro da empresa, ou gostariam muito de fazer algo diferente delas, não é? Pronto. A nível de empreendedorismo. Mas há esse medo de, mas eu não sei se vai dar, e depois eu não tenho apoio, e é um risco. E sabes que as pessoas não gostam de arriscar, gostam de estar no confortável. Não é? Eu já percebi porque é que tu arriscaste, mas o que é que tu te deparaste? Quais foram as dificuldades? Entraste logo no online? Entrei logo no online. A minha página foi criada do zero. Como tu disseste muito bem, eu não era amiga das redes sociais. Eu não aparecia, era um bocadinho até contra isso. Assim, vamos expor a nossa vida. Olha, foi a força de... tem que ser. Já me despedi, agora vai ter que ser. Exato. Aproveitaste que tinhas pedido a baixa, não foi? E sim, ficaste. E depois não voltei mais. Já não voltaste mais? Não. Pronto. Eu coloquei a baixa, entretanto entrei, de licença, fiz a licença até ao fim, porque lá está, mais uma vez ficámos confinados e o meu filho naquela altura ia para a creche para eu voltar ao trabalho e não voltou. Não voltou e lá está, como eu estava na área da saúde, eu tinha uma lei do meu lado que era para dar apoio ao meu bebê, eu poderia alargar ainda mais do que o normal.
normal, então alarguei ao máximo. O que me deu tempo também, como eu costumo dizer, ver um bocadinho cá de cima, perceber os valores. O que é que eu queria para a minha vida? Questionar a minha vida, coisa que eu acho que nunca tinha parado. É isto que os filhos fazem, não é? Tipo, o que é importante agora na tua vida? Tu perguntas-me o que é que me levou ou onde é que eu fui buscar essa força? Eu acho que não sei responder a isso, é muito interior. Existia um medo enorme, só que como também me preparei monetariamente e não é o apoio, mas sim tenho algum apoio, eu não me dei o foco aí, ou seja, eu não pus o foco no medo. Estava cheia de medo, cheia. E chorava muito quando eu pensava nisto. Então, até me despedir foi quando me custou mais. Ou seja, até ligar e dizer, olha, afinal eu não vou voltar mais. Eu ligava muitas vezes e desligava. Eu ligava muitas vezes e desligava. E olhava para o meu filho e chorava assim, será que eu estou a fazer o que é certo? Acho que há coisas que não se explicam muito por palavras. Eu sentia que não queria voltar porque eu gostava do que fazia, sem dúvida. Mas o tempo para mim tornou-se muito importante. O facto de eu pensar que não ia pôr o meu filho à escola, ir buscar o meu filho à escola, vê-lo crescer como eu sempre sonhei, sempre quis ser mãe, desde pequenina. Então isso dava-me uma força de, eu sei, não sei o que eu vou fazer, era o meu pensamento, não sei se vai dar certo, mas eu sei que não quero voltar. Ou não para isto. Houve ali uma fase até me despedir que eu comecei a procurar trabalho na minha área, porque realmente os médicos adoravam o meu trabalho, eu sou muito boa naquilo que fazia, mas mãe, recém-mamã, não me deram trabalho e era sempre aquela desculpa de dizer, pois vamos ligar, a Tânia, conhecimentos, não é? Tânia é muito boa, mas agora foi mãe. Pronto, era esta a frase final. E eu pensava, não é isto que eu quero para mim. Eu quero realmente ter um mundo onde as mães sejam recém-mamãs, grávidas, tenham o mesmo direito que todas as mães. Não é porque eu não ia ser menos profissional se o meu filho ia ficar doente, mas eles não sabem se eu ia ter ajuda da voz, do meu marido, não é? Mas parte-se logo do princípio que a pessoa vai ter que despender mais tempo, retirar mais tempo à empresa, não é? Para dar o apoio, ou porque a criança fica doente, etc. Pronto. Mas, sendo de saúde, devíamos ter essa sensibilidade mais do que se calhar qualquer área. E aquilo revoltou-me. E disse ao meu marido, não, eu não quero ir mais para a área da saúde. Ele, mas tu és tão bom naquilo que fazes, adoras o que fazes. E eu, mas não é este o pensamento que eu gosto. Então, sabes que quando criei esta minha marca pessoal, um dos valores foi o tempo para a família, tempo também para mim, que nem sempre tu sabes, isto é uma aprendizagem. Nós achamos que vamos ser empreendedores e vamos ter muito tempo. Nada disso. Deparei-me com essa surpresa. Da tarde a gente fala sobre isso. Não, mas com um bebê recém-nascido é um desafio. Claro, agora, se tu me disseres que o tempo sou eu que o giro e as prioridades, sem dúvida. Se vou ter mais tempo, não. Pelo menos no início, uma marca a crescer, tu a aprenderes, não é? Porque tudo foi uma aprendizagem. Tens de dispensar muitos fins de semana, sem dúvida, muitas horas, mas eu trabalho à noite para estar durante o dia e o que me dá um conforto, ou seja, eu não estou a dizer que trabalho menos. Fazes as tuas horas dentro daquilo que queres. Exatamente. É engraçado, tu estás a falar de valores, estás a dizer tempo, porque o meu valor principal anda sempre ali nos primeiros 3, às vezes vai mudando, mas está sempre ali, é a liberdade. E, portanto, não há dúvida de que quando a gente temos estes valores, esquece, nós vamos mesmo para a frente. Portanto, também depende muito do que é que a pessoa, onde é que a pessoa se sente bem e quais são os seus valores. Eu, em termos de liberdade, eu quero ter liberdade para trabalhar de onde eu quiser, quando eu quiser. E não há preço para isso. E isso, não há nada que pague isso. Portanto, é engraçado tu estares a dizer isso dos valores. O tempo para a família, tu conseguiste, não é? Porque depois ficaste em casa e conseguiste começar a alavancar o teu negócio. Eu posso dizer que o meu filho, em vez de ir, como a maioria de nós, com 4 meses, com 5, 6, o que foi mais tarde, foi 9 meses, pelo menos. E foi para quê? Para eu começar a fazer as formações que tinha que fazer, para perceber sobre o assunto empreendedorismo, e não foi a tempo inteiro. Eu punha 1 hora, depois ia pescá-lo. Ou seja, tive essa facilidade. O que eu, naquela altura, pensei, eu estou a tomar a decisão certa. Ele não pediu para nascer, então eu tenho que ter tempo para ele. Que a maioria, infelizmente, não tem. As mães, principalmente as mães, não é? Não têm e sentem-se muito frustradas, não é? Por isso, porque sentem-se mais mães, sentem que não têm tempo para brincar e através, não só desta parte das refeições, porque através da organização é possível ter mais tempo. Claro que depois há mães que trabalham por turnos ou assim, que se torna um desafio. Mas todas nós sentimos sempre essa frustração. Parece que o tempo é sempre pouco. E desvalorizamos esta palavra de tempo, não é? Olha, diz-me uma coisa. Para quem estiver agora nessa situação, quem estiver a ouvir e esteja assim a pensar, eu gostava tanto, não sei como. Exato, não sei como. Eu costumo dizer, não pensem no como,
pensa no porquê. E tu tiveste o teu porquê. Exato mesmo. E é isso. As pessoas pensam muito no como. Ai, como é que eu vou fazer isto? Não, o como aparece. Ele vai aparecendo, vai se desenvolvendo. Mas para quem nos está a ouvir e que tem gostava muito, o que é que tu dirias? Assim, uma frase, o que é que achas que seria importante dizer a essa pessoa? Eu sei que por vezes pode ser um desafio dizer o que eu vou dizer, porque se calhar monetariamente não estão preparados, e claro que temos que ter, e eu ouço muita gente dizer, aconteceu e deu tudo certo durante 3 meses. Não, isto é um crescimento contínuo. O que é que eu digo? Se é feito com o coração, vai dar certo. E o meu coração foi o meu filho. Tu perguntaste-me se tinha sido difícil. Foi muito difícil porque, imagina, estou num... Há realmente um status, digamos assim. Trabalha no hospital, principalmente para a minha família, que me deu melhor faculdade, tudo, e de repente o meu marido já sabia que eu vinha a pensar nisto, mas a minha família não. E eu avisei, olha, só para dizer que eu despedi-me, Exato. Tenho um filho nos braços, estou no meio da pandemia e não sei o que vou fazer. Podes perceber que também, como a minha mãe, como os meus pais, também me aconteceu mas isso. ela não está bem. Também o que é que me se passou? isso. Eu era de uma área completamente diferente. Portanto, a minha área e a formação e o que os meus pais pagaram, não é? Na altura de licenciatura era arquitetura de interiores. Tem tudo a e ver. de repente, olha, vou para exercício, dar aulas de pilates. Desculpa. Exatamente. Vou abrir um estúdio. Exatamente. Não é, eu percebo que não seja fácil, mas e foi duro, porque eu senti que ali saiu-me a minha base, né, que são os meus pais, a parte emocional principalmente, saiu-me de baixo, porque pronto, o meu marido dizia assim, eu não sei o que é que ele cheio de medo, não é? Eu não sei o que é que vai ser da tua vida, da nossa vida, mas eu apoio-te, mas cheio de medo. E não te aconteceu os teus pais tu explicares o que é que fazes online e não perceberem nada? Eu desisti de explicar. Pronto, eu também. Mando vídeos, é mais fácil. Normalmente quando faço os meus eventos, mando vídeos e eles perguntam, estás bem? Agora sim, começam a aceitar, mas foi um desafio eles aceitarem. Eu explicava, mas não percebiam nada do que eu estava a dizer. E o que é isto online? E fazes assim, fazes não sei, direto. Viver do online? É muito engraçado isso. Olha, isso do viver do online é muito curioso, porque eu depois mudei, agora falando um bocadinho também de mim, também para inspirar, né, quem nos estiver a ver, porque eu mudei para online faz agora 6 anos, 6, 7, olha, já não sei, perdi a conta, mas por aí. Foi antes da pandemia ainda, muito antes, eu já estava no online. E o giro foi que, então aí ninguém sabia o que é que eu estava a fazer. E eu dizia que queria viver do online. Quando eu lancei o projeto no online, 2019, foi em janeiro de 2019, eu dizia, eu na altura tinha aqui, eu não faço ideia. Eu dizia que aos 45 queria viver do online. Pronto, era o meu objetivo. Faltava 5 anos ou 4 anos para lá chegar. E o que é certo é que, passado 2 anos, 1 ano e tal, eu já estava a viver do online. Portanto, foi tudo muito rápido. Portanto, é possível, ok? É possível. Só que não temos que pensar muito no como, porque o como vai acontecendo. Nós vamos aprendendo, vamos tirando as formações, como estavas a dizer. É muito importante, porque assim, como tu disseste muito bem, comecei o Instagram do zero, sem ajuda de ninguém. Um desafio aparecer, porque eu nunca tinha feito um story, eu nunca tinha feito um Reels, não tinha feito nada. Pessoal, como assim? Como é que se faz isso? Confesso que a parte do Instagram fui aprendendo, fui tendo formações, sim, mas aprendendo por mim, e se calhar nem toda a gente tem essa facilidade, mas sim, eu sou muito eu vou com medo. Acho que é uma das características das empreendedoras, não é? Que não é para todos, não é só querer. Eu vou com medo. Às vezes, por exemplo, quando... Não sei como, mas eu vou. Exato. E vai dar certo. Exato. Eu também sou assim também tem muito a ver com mentalidade, também não sou é? assim. Vai dar certo. Vai dar certo, e eu olhava para o meu filho a chorar muitas das vezes, lá está com estas partes de emoções dos meus pais e pessoas que não entendiam, e eu olhava para ele e dizia assim, filho, eu não sei o que é que estou a fazer, mas por ti vai dar certo. E eu olhava para ele com aquela carinha, eu pensei assim, ele foi a minha força, sabes? E as coisas demoram, sim, lá está, demoram a crescer. Porquê? Porque às vezes as pessoas pensam que as redes sociais é tudo muito simples, e não é assim tão simples, porque tem que se ter formação, tem que se ter tempo é mais um trabalho, não é? Porque nós temos o nosso trabalho e mais as redes sociais, e estão sempre a mudar, e temos de ter ali sempre de apoio, de mentores, é muito importante. E realmente é isto, também, eu não sabia que existia este trabalho por trás das redes sociais, não tinha noção, e lá está, fui vendo as dificuldades, fui procurando as pessoas certas, aparecendo também em várias comunidades de empreendedores. Então o que é que eu comecei a perceber? Que não era sozinha. Certos, exato. É? Mas foi tudo um mundo de descoberta que
não sabia que isso existia, onde é que eu andei estes É um anos mundo todos, paralelo. não é? Onde é que eu andei? Completamente. Porque realmente era o presencial, né? O hospital é muito Sim. presencial, e eu ia ao Instagram até muito raramente, para tu teres noção. E tendo ali as pessoas certas ao meu lado e tendo ali os mentores também certos, foi crescendo. Não, é todos os dias uma aprendizagem, não é? Porque eu sinto que muitas vezes pintamos as redes sociais como algo muito simples. Já foi mais simples, sim, se calhar no início. Agora, como há muita gente, há muitas coisa, ideias, sim. então o que é que acontece? Também temos que ser muito mais criativos, temos que investir muito mais, e que não é para todos. Lá está, todas estas montanhas russas, eu acho que não é para toda a gente. Se é fácil... Não, senão toda a gente fazia o mesmo, não é? Caiu. Podem continuar. Exato, e é isto que tu estás a dizer, também tem muito a ver com esta mentalidade, vai dar certo, não sei como, eu costumo dizer, não sei como, mas vai dar certo. E eu acho que o acreditar com muita força, e muitas vezes demora anos, nós queremos para ontem, eu falo por mim, e às vezes não é para ontem, não é? Mas eu acredito onde eu quero chegar, como tu dizias, daqui a 5 anos eu quero isto. Eu também sei, não digo anos, mas até eu queria que fosse no final deste ano onde eu quero estar, porque o meu objetivo é apoiar, ser uma inspiração sim, mas principalmente apoiar as mães no pós-parto, na gravidez, mas na gravidez para o pós-parto, ou seja... Só uma coisa, nessa parte do apoiares as mães, só para irmos buscar aquilo do Baby Organizer, só um bocadinho desse tema, o que é que tu fazes agora nessa área? Eu vejo que tu vais à casa das mães organizar ali tudo, o que é roupinhas, não é? Tudo, isso mas mesmo. o que é que fazes mais nessa parte do Baby Organizer? Porque isso é a minha paixão, eu gosto muito do presencial. Eu comecei no online, mas cada vez mais vejo que o online é fantástico e quero manter o online, mas também sinto que as mães precisam daquele colo, daquele abraço, Sim. e eu própria gosto disso. E o que é que eu faço nas casinhas, digamos assim, na casa das mães em questão? Eu costumo dizer que eu sou baby organizer, mas devia ser mom organizer, porque eu organizo a vida das mães. Exatamente. Não é? E realmente é incrível, porque eu organizo sim todo o quarto do bebê, mas faço essa mentoria muito personalizada, porque é para elas se organizarem, e não só elas, os pais também. Às vezes eu costumo dizer, se o pai quiser estar presente, claro que sim. Não só eu organizo, como eu ensino todo o processo e todo o método que eu faço para elas manterem, porque elas é que lá vão ficar. Porque há muita ideia de, vamos arrumar é diferente de organizar, porque passado um dia não Já está mais tudo desarrumado outra vez. Está tudo desarrumado outra vez. E depois as tarefas, quando chegas a casa, sabes bem que as tarefas mantêm-se, né? A roupa para lavar, a louça para lavar, e mais 24 sobre 24 tratar de um bebê. Então, organizar onde o bebê vai passar, e a mãe mais tempo, que é na cómoda, a mudar a fralda, 8 ou 10 fraldas por dia, onde vai-se passar muito com o bebê a fazer as mesmas rotinas, então tem que ser organizado para conseguirmos sim, se estiver organizado, tu consegues mais uma vez ter tempo para estares com o teu bebê, para estares com o teu marido, para estares mais leve, não é? Porque a organização é paz mental, não é? Pronto, é isto que eu costumo dizer, eu coloco as coisas no sítio, mas o objetivo de organizar um quarto bebê é realmente a mãe ter tempo para ela, para conseguir tomar aquele banhinho descansado, para conseguir ter uma refeição mais calma. O organizar é, digamos, a consequência, porque o objetivo é aquela transformação e ela sentir realmente leve. Ok, está tudo no sítio, então eu estou aqui sentadinha com o meu bebê, descansada, não tenho que estar a pensar em arrumar a roupa, ou se for a altura para arrumar, eu sei onde arrumar e rapidamente consigo organizar, e é muito intuitivo, porque eu ensino para a realidade da mãe. Tanto há uma particularidade até dos meus cursos, que eu também tenho os cursos infoprodutos, os meus cursos gravados, que eu organizo com a mãe para a vida dela, ou seja, a dobrar a roupa com uma mão, porque a outra está no bebê. Não é? Nós passamos a fazer tudo com uma mão, não é? Não fazemos com as duas, que isso acabou. Às vezes até o pé ajuda. Eu lembro-me de eu estar com o meu bebê, já não ter mãos e ia com o pé. Mas realmente é adaptado à nossa vida de mãe. E sim, só faz sentido, no meu ver, eu ter passado pelo processo, eu ter sentido essas dores e agora perceber também as necessidades delas, porque é uma magia. Realmente a organização traz-nos mesmo muita paz à família, porque eu costumo dizer, é uma frase que eu uso muito com as minhas mamães, que é, as mães normalmente, seja no pré ou no pós, porque nem toda a gente também tem tempo como gostaria, não é? Então a mãe, se sentirem que está organizada a sua vida, as mães não costumam se separar, não é só, mas a maioria não se separa dos maridos, que existe muito o burnout, não é? E a separação depois de ter tido filhos, porque
não gosta do marido, mas sim porque está exausta pela carga invisível que tem, não é? A organização da roupa. Nós estamos no sofá e a nossa cabeça não para, não é? E então imaginem com hormonas aqui, como costumo dizer, para pôr no lugar, não é? Porque o pós-parto traz-nos essa parte hormonal, não é? A carga, não é? Que traz um filho, obviamente é positiva, mas também traz muita coisa que nós não estamos à espera, que não nos é dito, não é? Os medos, principalmente, eu falo por mim. Eu tinha um medo, que vou partilhar aqui contigo, acho que nunca falei mesmo disto, que é, eu tinha medo que me roubassem o bebê do carrinho, porque era pandemia, e o meu marido dizia assim, então, mas vais passear sozinho? Eu disse, vou, mas eu vou levá-lo ao peito. E ele, mas porquê que vais sempre? Eu adorava andar com ele ao peito. Porque no carro não. Mas eu dizia, mas porquê? Se me levam um bebê? E eu pensava conscientemente, que pensamento sem lógica. E ele dizia assim, tu estás a exagerar? Eu assim, eu não sei o que é que eu estou a sentir, estou a ser o mais sincera, mas era o que eu sentia. Pois claro que aquilo foi passando. Não sei se era da pandemia, se era aqueles medos todos que nós víamos na televisão, mas eu vi-me a sentir isto. Sim. Então levava ao peito e assim, se me levarem o meu bebê, levam-me a mim. Eu dizia, ela está maluca. Mas realmente eu sentia. Depois foi passando, fui aliviando, porque eu fui tomando consciência, que exagero. Mas é para tu perceberes os medos enormes, não é? Porque aquilo faz parte de nós, o bebê ainda está dentro de nós, e de saber gerir. E ninguém nos ensina a gerir esses sentimentos. Nós muitas vezes nem partilhamos esses sentimentos por medo do julgamento. Ai, isto não tem lógica, é exatamente o que eu estava a dizer. Ai, parvoíce, que é que eu estou aqui a pensar? Mas não partilhamos. E muitas das vezes a nossa vida de gravidez, ou principalmente pós-parto, é muito solitária. Não é? Não sei se tu também vês isto nas tuas mamãs. Eu sinto muito elas. Eu sinto muito elas com o sem tempo, o sem energia, completamente sem energia, cansadas, não é? Cansadas, exaustas, e com a tal situação de terem o seu emprego, porque já têm mais anos, não são recém-nascidos, portanto, das 9 às 6, e acabarem por chegar a casa completamente exaustas e terem que fazer as tarefas diárias e não terem tempo. Exatamente. Para usufruir realmente dos filhos. Se tivessem as refeições feitas, exatamente, era menos ali, pelo menos 1 hora. Eu costumo dizer que são 10 horas semanais que normalmente nós conseguimos poupar, em média. E conseguem brincar ou o que for, usufruir em família. Usufruir em família. Sim. Olha, e diz-me uma coisa: segredo. Qual é o segredo para uma mãe que não está satisfeita com a sua vida profissional, que quer mudar? Por vezes ainda não sabe bem para que área, porque também há esta questão. Não sabe ainda bem. Podemos mudar a meio. Não é? Ainda não sabe bem para que área. Qual é o segredo para darem o primeiro passo? O que é que tu dirias que foi assim o teu segredo? Qual foi assim a chave? Sabes aquela coisa que fez? Foi, primeiro, a organização financeira. Se não tivermos esse apoio de alguma forma, é começar com algum tempo a poupar, para termos ali também mais algum tempo que não nos dá a preocupação de temos que pagar contas, todos nós, Sim. não é? E ter ali uma segurança e uma paz mental, porque, obviamente, isso foi o meu primeiro passo. O segundo foi, como te disse, eu olhava para o meu pequenino e pensava, como é que eu te vou pôr na escola e como é que eu te vou buscar? E isso tem-me aquele gatilho de, eu não posso de todo ter este horário, porque eu também trabalhava muitas horas e às vezes por turnos. Eu tenho que fazer aqui uma mudança na minha vida. E como tu disseste muito bem, naquele momento eu não sabia o que é que ia fazer. Depois, lá está, depois de ter um bocadinho de disponibilidade mais mental, porque já me tinha despedido, as coisas foram surgindo. Porque eu tirei, lá está, como tinha dito, o Personal Organizer, o curso, mas eu não queria ser mais uma pessoa a fazer personal organizer, porque já existem várias. Eu queria ser diferente e eu na altura não sabia o que é que era ser diferente. Depois comecei, também tem que haver muito autoconhecimento. Eu fazia muitas caminhadas, por exemplo, com o meu filho e refletia, pensava assim, o que é que eu vou fazer? Tânia, o que é que tu fizeste à tua vida? Eu fazia muito este pensamento e aquilo naturalmente também veio. Começou a vir ao de cima. E eu pedia muito, por favor, venha uma resposta rapidamente, porque eu não sei o que é que eu fiz. Olha, achas que o segredo é o sentir? Sem dúvida. Será que é como tu disseste muito bem, é tu não perguntares como e perguntares como é que tu te vês daqui a 5 anos. Também é uma pergunta que às vezes eu faço. Como é que eu me vejo daqui a 1 ano?
vejo-me a fazer o mesmo, e lá está, dentro até do meu caminho, não é? Da minha jornada, eu já fui mudando, eu comecei com infoprodutos, agora se calhar me faz mais sentido, sim, os infoprodutos, sim, para quem está longe, que eu tenho muita gente também lá fora, no estrangeiro, mas faz-me cada vez mais sentido este presencial do quarto bebê, porque é a minha paixão, e a parte da organização das refeições, sem dúvida, porque traz uma leveza incrível, como tu disseste, há tempo a brincar. Parece que o nosso tempo aumenta. Exatamente. E dá para qualquer idade. Dá para mães em pós-parto, dá para mães mais que têm já crianças. Eu até tenho, por exemplo, uma taxa das minhas clientes são médicas, enfermeiras que ainda têm filhos, porque têm uma vida muito corrida, e realmente a todos os níveis. E nós vamos, digamos, afinando, não é? E muitas vezes queremos logo as respostas, e eu confesso que eu também sou essa pessoa que quer logo a resposta. Estou a aprender com a maturidade também de ser mãe e de ensinar ao meu filho a saber também esperar, e muitas vezes não estamos preparadas para aquilo que queremos, não é? Eu queria logo isto e aquilo, e eu percebo hoje, olhando para trás, que não estava preparada. E o tempo às vezes é duro, não é? Porque queremos acelerar o tempo, mas quando nós temos o nosso propósito muito bem definido, lá está, como eu tinha dito, que é feito com o coração, mesmo que a gente não saiba. Sabes que essa coisa do propósito, às vezes as pessoas... Hoje em dia toda a gente fala propósito. Falam muito do propósito. Agora eu tenho que ter um grande propósito na vida. Missão, mas tens de ter uma missão. Sim, mas o propósito, lá está, o propósito muda também. Exato. Tu todos os dias podes ter um propósito diferente para aquele dia. Portanto, é perceberes na tua vida, realmente é aquilo que tu dizes, como é que tu te vês, o que é que tu queres. E ir para a frente, avançar. Porque nada nos impede. Sabes o que é que mais nos impede? É e a medo. todas elas? Um medo? Sim, mas não é isso. O que é que impede elas e a nós também, e muitas vezes ainda a mim me impede de fazer outras coisas, de fazer coisas novas? Parte financeira? Não? Eu própria. Boa resposta. Eu própria. A única coisa que eu tenho à minha frente sou eu própria. Sou eu própria. E depois que damos me muitas impeço. desculpas, não é? Sou eu própria que me impeço de avançar. E a maioria, são elas próprias que se impedem de avançar. Com as dúvidas, com as incertezas, com o questionarem-se, com o acharem que não merecem, com o acharem que não conseguem. Somos nós próprios. Então, quando nós saímos da nossa frente, de repente, abre-se uma porta de oportunidades. Eu acho que é a mentalidade, e a parte financeira também tem um peso muito grande. Pelo menos quem chega para mim e diz, eu não consigo por causa disto e disto. Sem dúvida. Não há ali uma base também para iniciar. Sim, eu acho que também é muito por aí. Mas eu também acredito que, se fizermos com tempo, obviamente, e com o apoio, que é isso que tu dizes, exatamente, a pessoa arranja muitas desculpas e, eu gostava de ser como ela, mas o que é que tu fazes para chegares ali? Eu vi há pouco tempo um documentário muito interessante do Cristiano Ronaldo, dizia assim, eu dou toda a minha vida, eu dou-te todas as ferramentas, mas será que vais conseguir? É exatamente isto, não é? Eu posso partilhar tudo o que eu fiz, o passo a passo, mas nem toda a gente se levanta, se calhar, como ele às 5 da manhã. Exato. Nem toda a gente está de férias e vai para o ginásio como ele. Então, a persistência, porque tu sabes, no mundo de empreendedorismo, eu acho que a força maior é a persistência. E todos nós temos os dias maus, não é? E às vezes pensamos, vou desistir disto tudo, não está como eu quero, vamos desistir. Eu passo muito por isso. Mas depois, no dia seguinte, penso, não, o meu propósito é isto. Ou a minha missão, eu gosto mais de usar esta minha missão. E sabes que uma coisa também que me deu muita força, que estou-me agora a lembrar, que isto já foi há 4 anos, era eu olhar para o meu filho e dizer assim, eu vou ser um exemplo na tua vida e tu não tens que... Podes ter formação no que tu quiseres, não precisas ter um canudo na mão, não é? Porque eu tenho e não é até isso que estou a fazer, mas é tu seres feliz no trabalho. Porque nós somos muito... digamos, todos muito standard, tens de ter um curso e está tudo bem, e tens que fazer aquilo, mas ninguém te pergunta, que era a pergunta que eu fazia aos meus pais, tu alguma vez me perguntaste se eu era feliz naquilo que eu fazia? Eu posso dizer que até era feliz, mas depois deixei de ser feliz no sentido de trabalhar muitas horas. Quando perdi uma criança, comecei a perceber que o corpo estava a dizer uma coisa e a minha cabeça estava em automático. Eu gostava, sim, mas estava muito cansada. Eu por exemplo, trabalhava num hospital, né, fechado, era algo que sempre fez muita confusão. Eu sou uma pessoa de rua, de sol, de falar com as pessoas, de comunicar, e o levar a minha voz e o meu trabalho a outras casas e outras mães e perceber, para mim é um melhor presente, mais do que, obviamente, remuneração como todos nós precisamos,
mas é perceber que eu fiz naquela mãe, aquela única mãe, a diferença. A diferença. Sabes que eu tive agora, eu tenho muitos depoimentos, graças a Deus, mas dois deles que me encheram assim o coração mesmo, foi uma mãe que não é portuguesa, melhor, que não está a viver em Portugal, é portuguesa, tinha gêmeos, e veio à minha procura para ajudar na parte das refeições, e assim, eu ajudei, até online, e estava grávida de gêmeos. Mais 2, ou seja, eram 4 crianças e eles, sem ajudas nenhumas no estrangeiro, e quando me mandam uma mensagem depois de bebés nascerem, dizer, pela primeira vez, nós somos 4 crianças cá em casa e eu estou a almoçar ou a jantar com meus filhos ao lado e sossegada. Eu pensei, incrível, e com 2 ela não conseguiu fazer isto. E agora consegue. Com 4 ela consegue. Tânia, como é que a gente termina aqui o nosso episódio? Olha, deixa-me eu te dizer, eu acho que a mensagem é sentirem, saírem da frente e avançarem, não é? Queres com dizer? Medo. Com medo. É sem dúvida. É essa a mensagem, não é? Sem dúvida, porque o medo vai sempre existir, não é? E o medo trava-nos, sem dúvida. É tentar, aceitar, o medo está aqui, faz parte, e acho que também é isso que a nós, não é? Que somos empreendedoras. Eu não conheço nenhuma mulher empreendedora que não diga que tem medo. Todas nós. Mas gerimos aquele medo de, este medo é que nos vai dar força e um impulso. Eu acho que é muito isto. E também autoconhecimento. Muitas vezes nós também não desenvolvemos a nós próprias. E autoconhecimento pode ser muita coisa, não é? E nós só conseguimos ajudar o outro se nos ajudarmos a nós. E eu faço muito autoconhecimento, sabes que nem é só por mim, porque esta jornada do empreendedorismo obriga-te literalmente a isto, mas é pelo meu filho. Ele vai ter o caminho mais encurto do que eu tive, de certeza absoluta. E eu penso sempre nisto, que é, eu faço bem para mim, mas é para lhe dar o exemplo. Sim. E para ele ver que realmente é possível ser feliz a trabalhar, é possível fazermos um caminho diferente do que nos é traçado, muitas vezes, não é? Porque os nossos pais fazem o melhor, mas pode não ser o que nós achamos o que é melhor, porque eles fazem com amor e querem sempre a nossa segurança, querem sempre que nós não nos doa, não é? E muitas vezes o crescimento dói, mas também conseguimos alcançar aquilo que se calhar eu nunca pensei na vida fazer o que estou a fazer. E depois penso assim, meu Deus, a sensação, já eu fazia no hospital de ajudar, não é? Porque é mesmo isso que nós fazemos, apoiar, ajudar. É realmente transformador poder ajudar aquela mãe, aquela família a realmente ter uma maternidade mais leve e com tempo à família é inacreditável e é possível, como tu disseste desde o início, é possível. Tânia, obrigada. Obrigada eu. Um quentinha. Obrigada por teres vindo, gostei muito. Espero inspirarmos muitas mamãs, não só na nossa história, mas que elas tenham a força que elas têm. Todas nós temos, não é? A mãe leoa lá dentro e que consigam. Espero que tenhas gostado mais deste episódio. Subscreve o canal. Já sabes que podes ver também no YouTube ou no Spotify. E passares este episódio a uma amiga, uma mãe que esteja aqui a necessitar de um input para avançar numa área profissional e mudar a sua vida. Até à próxima!